A revolução da inteligência artificial está transformando a programação como a gente conhece. Com os avanços recentes da IA, não apenas aumentamos nossa eficiência na hora de codar, mas também mudamos completamente o nosso papel no mercado de trabalho. Segundo a Forbes, desenvolvedores que utilizam a IA a seu favor conseguem completar até 126% mais projetos por semana comparado com aqueles que não utilizam. Mas será que isso é o fim dos programadores? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Acho que a pergunta que eu mais escutei no ano de 2024 foi: será que a IA vai acabar com os programadores? Ou será que ela vai substituir completamente os engenheiros de software? E hoje a gente vai explorar como é que a IA está impactando para nós programadores e diretamente nas linhas de código. Como é que essas mudanças estão chegando e como é que a gente pode se preparar para essa nova era da inteligência artificial. E é claro, vamos responder a pergunta mais escutada no ano de 2024. A inteligência artificial vai acabar com desenvolvedores ou não? Para entender onde a gente está, a gente precisa primeiro entender de onde a gente está vindo. Lá na década de 1940, a programação era feita em códigos de máquina, com instruções binárias de 0 ou 1. Depois vieram as linguagens como Assembly, que simplificaram um pouco esse processo, tornando inicialmente um pouco mais parecida com a linguagem humana. Em seguida, começou a surgir as linguagens de alto nível, como Python ou JavaScript, que tornaram muito mais intuitivo e portátil as linhas de código. Já nos anos 2000, as APIs e as bibliotecas revolucionaram o desenvolvimento de um código, facilitando tarefas complexas com apenas algumas chamadas para uma função de API. E hoje a gente vive a era da inteligência artificial, que está redefinindo completamente a forma como a gente cria ou gerencia softwares. A inteligência artificial está em quase todos os aspectos da programação moderna, desde a criação de códigos complexos até a automação para tarefas mais repetitivas. Ariel Katz, CEO da Sisense, uma empresa de inteligência artificial, diz que A não é apenas uma automação, mas é uma forma de elevar os desenvolvedores a um patamar mais estratégico. Isso tudo quer dizer que o GitHub Copilot não vai substituir os programadores. Eles vão nos ajudar na produtividade, liberando tempo para nós programadores focarmos em problemas mais complexos e criativos. Mas é claro que nem tudo é perfeito. Se a gente depender demais para a inteligência artificial, nós programadores, nós humanos, a gente pode acabar perdendo as nossas habilidades essenciais, como o entendimento profundo de algoritmos e estrutura de dados. E é por isso que a gente ainda precisa manter um olho na base do código e na segurança. Segundo o artigo Will Take Your Jobs in 2025, o papel do humano segue essencial em áreas de alto nível, como planejamento e soluções de problemas. Já um estudo acadêmico, The Future of Software Engineering in AI-Driven World, mostra que a IA pode automatizar parte da engenharia de requisitos, design, desenvolvimento e testes. Porém, essa mesma pesquisa enfatiza que os programadores são indispensáveis para revisar, validar e refinar os códigos gerados por essas inteligências artificiais. A colaboração entre IA e os humanos tende a ser o grande diferencial de qualidade e segurança para uma empresa. E, de acordo com o World Economic Forum, no relatório The Future Jobs, apesar de a automação poder destacar algumas funções, também criará tantas outras, principalmente na intersecção entre dados, machine learning e programação. Então, a IA está substituindo ou não os programadores? A resposta curta é não. Ela está, na verdade, mudando o foco do nosso trabalho. Em vez de a gente escrever códigos repetitivos, a gente pode começar a se dedicar para soluções mais inovadoras. E ferramentas como o GitHub Copilot, por exemplo, são exemplos claros de como a IA acelera nosso processo sem eliminar o fator humano de revisar ou refinar algum código. E enquanto a IA cuida de rotinas mais repetitivas, nós humanos a gente pode resolver problemas mais complexos, coisas que exigem mais um pensamento crítico e da nossa criatividade. Mas o que tudo isso significa para o futuro do mercado de trabalho? De acordo com um artigo publicado no Medium, até 2025, a demanda por habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas e conhecimento em IA vai explodir. Então, desenvolvedores capazes de entender e integrar essas inteligências artificiais aos sistemas de alguma empresa estarão em alta 100%. E a ideia de tudo isso não é botar humanos contra as inteligências artificiais, e sim somar os dois, fazendo com que os humanos e nós com a IA trabalhemos juntos. Assim, o papel do dev ele deve se aproximar mais de um engenheiro de sistemas do que na escrita de um código ou perder horas escrevendo um código.
E isso tudo vai unir a programação, dados e machine learning na hora da gente resolver desafios mais complexos. Mas como é que a gente pode se preparar para toda essa transformação e a gente nem sabe para onde a gente está caminhando? A primeira coisa que eu posso dizer é invista em inteligência artificial, mesmo que seja o básico. Invista em conhecimento, entenda como é que esses grandes modelos funcionam, como é que eles analisam dados e como é que eles geram uma resposta para ti. E principalmente entender como é que a gente pode aplicar esses modelos na prática. A gente pode inserir, como é que a gente pode integrar ou inserir essas inteligências artificiais dentro de uma empresa. E além disso, como eu sempre falo, aprimorar nossas soft skills como humanos. Então, aprimorar habilidades como pensamento crítico, criatividade e principalmente a comunicação. Porque o papel de um desenvolvedor ou de um programador, a menor parte do tempo ele vai realmente passar programando. Todo o resto a gente vai ter que fazer validações de produto, vai ter que conversar com o time, vai ter que refinar um código, vai ter que validar, vai ter que fazer algum teste. Isso tudo, até o momento, a IA não é capaz de fazer por nós. Porque, no final das contas, a junção de todas essas competências vai ser o que vai te destacar no mercado de trabalho. Então, no meu ver, a IA não é uma ameaça, e sim é uma oportunidade incrível para a gente, nós humanos, reinventarmos o modo que a gente vai criar ou desenvolver algum software. Então, se tu é desenvolvedor ou está querendo começar ou já está começando na área da programação, para mim esse é o momento perfeito para a gente investir em conhecimento e habilidades que no futuro podem ser promissoras. Eu estava levantando um estudo nos requisitos de salário, por exemplo, da Microsoft. Se tu chega num cargo específico, os salários em IA generativa podem ultrapassar $1 milhão anual, tirando todos os outros bônus. Mas isso porque todo mundo hoje quer transformar a sua empresa na melhor e utilizar dessa inteligência artificial da melhor forma possível. Só que hoje em dia a gente tem muita pouca pessoa focada realmente já com experiência nessa área. Porque é um mercado totalmente novo. Todas as grandes empresas como Microsoft, Apple, OpenAI estão sedentas por pessoas especialistas nessa área de inteligência artificial e pagando salários exorbitantes, como eu citei para vocês. Então, acredito que não. A IA não está vindo aqui para substituir nós humanos. E o futuro de tudo isso é a combinação entre humanos e máquinas, cada um contribuindo com suas forças únicas e suas skills únicas. De um lado, utilizando a IA para te auxiliar na criação de um código, do outro utilizando do pensamento crítico de um humano para refinar, para entender e para procurar soluções mais tangíveis para um problema específico. E com certeza os programadores que entenderem isso vão liderar e vão estar prontos para a próxima revolução tecnológica. E eu acho que um dos maiores medos das pessoas, principalmente que estão começando na área hoje em dia, é essa substituição, esse medo de serem substituídos completamente por inteligência artificial. Só que quando tu entende que um programador ele não vai simplesmente sentar na frente da cadeira de computador e botar a mão num código, ele faz muito mais coisa além disso. Ele faz testes, ele se comunica com vários times, ele aceita produto, pensa em ideias, soluciona problemas complexos demais. E hoje a gente vê milhões de dólares sendo investidos em empresas focadas em inteligência artificial. Toda empresa está surgindo somente com IA e essa empresa surgiu totalmente com inteligência artificial. Ou eu criei essa startup somente utilizando código de inteligência artificial. Mas quando a gente olha para empresas mais estruturadas, não olhando somente para essas startups ou essas micro SaaS que foram criadas completamente com IA, realmente a gente precisa de um humano que entende tudo isso que está acontecendo atrás do software. Que um humano que vai ser capaz de conversar com o cliente, vai conversar com o CEO, que vai entender do produto, vai pensar em problemas mais complexos e pensar em como é que a gente pode realmente aplicar e gerenciar essas aplicações dentro do software. E vai ser esses humanos que, utilizando a IA a seu favor, utilizando a IA para automatizar algumas tarefas repetitivas, para auxiliar na criação de um código, esses humanos sim vão ser um grande diferencial para o futuro. Mas então não. A minha simples e leve opinião é que a IA não vai substituir nós programadores. E longe disso, ela só está criando mais oportunidades para nós acelerarmos e focarmos em coisas mais específicas e em problemas mais complexos. Por isso que se tu quer ficar na frente de todo mundo, se tu quer se preparar para tudo isso, tu precisa já sim estar utilizando a IA a teu favor, automatizando tarefas repetitivas ou pensando junto com ela. Porque na hora de escrever um código não é só sobre sentar e codar, vai muito além disso. Mas agora eu quero ouvir de ti, tu acha que a inteligência artificial vai substituir nós programadores? E como é que tu está se preparando para o futuro da programação? Deixa aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu!